Quando surgiu a ideia de fazer um livro sobre o rio Tietê, a primeira coisa que eu pensei foi nas histórias que meu pai contava sobre o rio. Quando eu era pequeno, eu sempre morei perto das margens do rio Tietê. O rio sempre foi, para mim, uma referência geográfica na cidade. Quando eu era pequeno, para ir para o centro da cidade, eu passava pelo rio, por cima de uma ponte, para ir para a cidade. Ou seja, quando eu era pequeno, o rio era quase que uma divisão entre o meu universo e a cidade de fato. E toda vez que meu pai me levava para o centro, e toda vez que a gente passava por cima do rio, ele contava que na década de 50, quando ele morava em São Paulo, ele ainda conseguiu pescar no rio Tietê. Ele me falava de uma ponte de madeira que atravessava uma avenida, que era uma estrada boiadeira, que hoje chama Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, que por acaso é onde eu moro hoje. Eu ainda moro bem pertinho do rio. E ele falava que via as pessoas pescando. E agora, em 2016, 2015, quando eu comecei a fotografar sobre o livro, eu fiquei imaginando como seria aquele rio da década de 50, de 40, de 30, que fazia parte de fato da cidade. As pessoas pescavam no rio Tietê, as pessoas nadavam no rio Tietê, as pessoas remavam no rio Tietê. 2 clubes de remo que existem hoje ainda, embora já não tenha mais atividade de remo no rio, que é o Clube Espéria e o Clube de Remo Tietê, tinham sua sede nas margens do rio. A gente, para o livro, conseguiu fotografar e entrevistar uma pessoa que remou no rio, que nadou no rio, e no final da década de 50 deixou de fazer competições de nado no rio Tietê porque pegou uma doença. E o que é mais triste é que em toda a minha vida, o rio, na verdade, foi sempre um problema. Em meses no verão, onde se chovia, o meu grande medo, isso até hoje, era se o rio ia encher ou não e eu ia conseguir voltar para casa. Eu lembro que por várias vezes eu dormi no trabalho com grandes enchentes do rio Tietê, onde eu não conseguia transpor o rio. Depois que eu comprei carro, depois de um pouquinho grande, eu sabia todas as rotas alternativas para o meu carro não mergulhar em dias de enchente. E é tão curioso que imaginar que um rio que passa na maior metrópole da América Latina, ele não faça parte da cidade. Hoje, fazendo esse projeto e vendo o rio Tietê, eu lamento de olhar para o rio depois de tanto tempo, de toda a minha vida, ele ser um canal de esgoto aqui na cidade de São Paulo. O rio Tietê, na cidade de São Paulo, ainda é para mim aquela imagem do meu pai. Aquele era o sonho. Ou seja, quando eu vou para Paris ou Londres e vejo Sena ou Tamisa, eu penso no rio Tietê, porque eu tenho certeza que esse rio poderia ser sim um rio integrado à nossa cidade. A tentativa de fazer esse registro nesse livro foi contar um pouco a existência desse rio, a minha relação com ele e a relação das pessoas que moram na margem do rio com esse rio. Infelizmente, o Tietê, aqui em São Paulo, ainda é um canal de esgoto. Eu ainda me lembro que na década de 80, no final da década de 80, quando se começou a pensar em revitalização do rio e várias campanhas de despoluição começaram, eu tinha esperança de, quando eu chegasse nos meus 50 anos, eu encontrar o Tietê e poder circular nas margens dele. Hoje, esse projeto de despoluição conseguiu fazer com que o rio, a 120, 130 quilômetros da sua nascente, já renascer como um rio, e a língua de poluição nesses últimos 20 anos recuou mais de 100 quilômetros. Isso é um grande avanço. Mas imaginar que eu, depois de 50 anos, ainda não vi o rio que o meu pai viu, é muito triste. E aqui
eu vou começar a falar um pouquinho desse rio Tietê que tem mais de 1.400 quilômetros, mas que para mim ainda é um canal de esgoto, ainda é uma preocupação nas enchentes, ainda é um sonho de um dia eu ver a cidade de São Paulo transformada por esse canal que poderia ser a alma da cidade.